Fortaleza dos Fortes, Rouxinol do Rinaré. Fortaleza desde sempre, loira do sol desposada, de dunas, de praias belas, era terra cobiçada. Quando teu povo primeiro, altivo, forte e guerreiro, em ti fazia morada. Os muitos povos indígenas viviam dos seus labores, antes que por estas terras aportassem os invasores para dominação em glória, conhecidos na história como colonizadores. Os nativos potiguaras que habitavam o litoral impuseram resistência de forma descomunal, seu habitat defendendo, ao invasor combatendo com coragem sem igual. Nossa costa foi destino de várias navegações, muitos europeus vieram, foram tantas invasões, rechaçados insistiram, até que aqui construíram suas fortificações. Suas bandeiras fincaram para se estabelecer, para resistir aos nativos e para se defender de outros exploradores, de corsários invasores que vinham lhes combater. O Forte de São Tiago, a primeira construção, quem fez foi Pero Coelho quando aportou nesse chão, em 1603, querendo por sua vez explorar o Maranhão. Onde hoje fica a Barra, fez seu posto militar. Pero Coelho de Souza prometeu colonizar, porém, após alguns anos, a seca anulou seus planos, teve que se retirar. A Barra do Ceará, por ser o local primeiro, onde se ergueu um forte, tornou-se ponta altaneiro. Neste verso afirme é vero, ali fica o marco zero com o majestoso cruzeiro. O Forte de São Tiago, por indígenas destruído, em 1611, foi então reconstruído com nova nomeação. Forte São Sebastião tem destino parecido. Após 38 anos, chegou outra expedição. No Monte Marajaitiba, fixa sua posição Matias Beck, holandês, que também, por sua vez, ergueu fortificação. Com toras de pau a pique, foi no monte levantado um forte para a defesa do grupo recém-chegado, honrando o governador Sfunerbock. Em louvor, o forte foi batizado. Portugueses e holandeses disputavam nosso chão. Os holandeses, por fim, entregam-se em rendição. Quando o português se apossa, o forte passa a ser nossa Senhora da Assunção. Assim a povoação pouco a pouco ali nasceu, e à sombra desse forte um vilarejo cresceu, com resistência e com fé, e as bênçãos de São José esse lugar floresceu. Por Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção foi rebatizada a vila, vindo a ser mais tarde então a capital Fortaleza, que progrediu em riqueza, gerando forte expansão. A essa altura os indígenas haviam se dispersado, após luta desigual, com o invasor preparado, baionetas e canhões, soldados e valentões, matadores afamados. Resistiram bravamente no sertão, no litoral. Ainda remanescentes após a luta brutal, tapebas dançam toré, genipapo canindé, povo encantado, imortal. Aqui eu fiz um resumo desse berço de Alencar, dos paiacus, tabajara, gente da terra e do mar, na luta por liberdade. Viva para sempre a cidade, nossa capital sem par. Terra de Iracemas, Rouxinol do Rinaré. Os povos originários hoje escolhi como tema. Para falar da resistência indígena neste poema, com minha pena segura, quero exaltar a figura de nossa bela Iracema. Indígenas do Ceará são heróicos, são valentes, combatendo os invasores, foram os mais resistentes. Isso registra a história, para a honra e para a glória dos que são remanescentes.
São mais de 15 etnias que a história tem registrado dos povos originários nativos do nosso estado, um povo forte, valente, combativo e resistente que deixou grande legado. Tendo por base esses povos que ao invasor fez guerra, habitantes do sertão, do litoral e da serra, cria Alencar Iracema, que se tornou um emblema, um símbolo de nossa terra. José de Alencar, portanto, criou uma ficção em ambiente real, com grande repercussão, que o real e o lendário misturam-se no cenário da nossa imaginação. Iracema ganhou vida para além das literaturas, saltou para o mundo real, pelo portal das leituras, com seu porte de beleza, ela está em Fortaleza, em diversas esculturas. Na orla do Mucuripe, ela está representada, junto a Japi, Moacir e Martim numa jangada, com o cão, o filho e o amante. Olha o horizonte distante, a nossa guerreira amada. Pois conforme conta a lenda, essa praia era o lugar onde Iracema vinha todo dia olhar o mar. Seu amor tinha partido e ela com olhar perdido aguardava ele voltar. E esta escultura é obra de José Corbiniano, que foi pintor e escultor, um artista pernambucano, inaugurando a primeira estátua dessa guerreira em 65 anos. A estátua mais famosa da indígena do poema é Iracema Guardiã, lá na praia de Iracema, em posição de defesa, com elegância e beleza da resistência ao emblema. Obra de Zenon Barreto, toda em bronze trabalhada. No ano 96 ela foi inaugurada, Iracema olhando o mar, com o seu arco a apontar para a luta preparada. Na Lagoa Messejana fica a maior escultura, criada em 2004, tem 12 metros de altura. A exuberante Iracema, cantada em prosa e poema, lenda da nossa cultura. Por Alexandre Rodrigues foi a estátua esculpida, Natália Nara inspirou a imagem concebida, Iracema se banhando e a paisagem moldurando a Tabajara despida. Foi às margens da lagoa que Messejana nasceu, da ocupação indígena esse bairro floresceu, é o berço de Alencar, o nosso escritor sem par que Iracema escreveu. A guerreira bela e pura, virgem dos lábios de mel, que feita a ema selvagem, corria entre o vergel, o tempo a imortalizou e sua lenda inspirou os versos desse cordel. Assim Iracema é hoje um símbolo do Ceará, que se consagrou nas eras como nenhum outro há, esculpida em monumentos, vive em nossos pensamentos, para sempre ficará. Praça do Ferreira, coração da cidade. Fernando Paixão. Nossa Praça do Ferreira tem uma história bacana, com seus tipos populares e seu bom caldo de cana, movimentos e protestos, vaias, aplausos e gestos, expressa do povo agana. Por muitos considerada o coração da cidade, é um espaço do povo, de muita vitalidade, democrático e popular, todos têm vez e lugar, têm voz e têm liberdade. Na rua Major Facundo, número 566, senhor Antônio Ferreira, numa rua então de areia, instalou uma botica, no lugar onde hoje fica a praça que este nomeia. Mas muito antes da praça vir a ser inaugurada, a localidade era com frequência procurada, pois um poço ali havia, de onde todo santo dia a água era retirada. Seja no lombo de um burro ou num pote reforçado, o povo de Fortaleza buscava o líquido sagrado. E então, para matar o tempo, havia sempre um momento para causa e papo animado. No início do século XX, a praça é modificada. Prefeito Guilherme Rocha foi autor da empreitada. Na informação não erro, com firmes grades de ferro, toda a praça foi cercada.
Os quiosques de madeira arrodeavam a praça, sofisticados cafés e botecos de cachaça, por entre árvores frondosas, as muitas damas formosas exibiam sua graça. 1920, novo projeto foi feito para reformar a praça, modificando seu jeito. Quem assinou o papel? Godofredo Maciel, que na época era prefeito. Um famoso cajueiro de inexplicável aparência, na reforma foi cortado, destruindo a referência. Chamado de botador, o seu constante vigor desafiava a ciência. No ano de 33, Raimundo Girão explora uma ideia magnífica que o povo não ignora. Reformada novamente, na praça se faz presente linda coluna da hora. Porém, em 68, essa praça tão querida, como lugar popular, tem a face revolvida. Essa nova construção inibe a circulação, deixando a praça sem vida. Mas informa alegremente nesses versos que promovo que o prefeito Juraci reforma a praça de novo. A cidade comemora, pois a coluna da hora é devolvida para o povo. Importantes edifícios, patrimônio da cidade, estão em torno da praça, tornando a localidade relevante para a história, para a cultura e para a memória, por sua expressividade. Bem cultural valioso é o Cine São Luís, singular arquitetura, mármores, relevos, gradis. Visitá-lo vale a pena, é o mais belo cinema construído no país. A farmácia Oswaldo Cruz tem a sua tradição. No ano 1934, a fundação, uma farmácia exemplar, a primeira a trabalhar com a manipulação. Palacete Ceará, patrimônio cultural. Sua bela arquitetura é um diferencial. Frente à praça, ele se encaixa. Hoje é a agência da Caixa Econômica Federal. O prédio do Hotel Excelsior é repleto de beleza e já foi o edifício mais alto da redondeza. Hoje, em época de Natal, serve de palco a um coral que alegra Fortaleza. Foi a praça dos bondinhos, dos intelectuais, dos botecos e café, das conversas matinais, a praça dos passatempos, a praça dos velhos tempos que os anos não trazem mais. No entanto, ainda é praça nossa, minha e sua, do pregador, do ambulante, do sol, da noite, da lua, do encontro de amor e também do morador em situação de rua. Passeio de Fortaleza, Clevison Viana. Parque e praças logradouros são vitais para a cidade. Espaço de convivência, encontro, afetividade, pois um local de lazer encanta e gera prazer para toda a comunidade. É ali que acontecem eventos inesperados. Até mesmo compromissos pelos relógios marcados, as crianças fazem festa, já o idoso palestra sobre fatos já passados. E por falar em passado, agora faço menção a um espaço importante para a nossa população que todo mundo aprecia e sua história irradia há tempos que longe vão. Chamada Praça dos Mártires, quem já foi lá não esquece, porém por passeio público o nosso povo a conhece. É um perfeito lugar com bela vista para o mar que bastante me apetece. Naquele mesmo local se deu a execução dos guerreiros que lutaram pela Confederação do Equador, que brigavam, de Portugal não aceitavam a recolonização. Ali tombaram sem vida nossos revolucionários, Mororó, Pessoa Anta, homens extraordinários, como Azevedo Bolão e outros da Revolução com seus sonhos libertários. Porém, na máquina do tempo, voa a segunda metade, lá do século XIX, aqui em nossa cidade, fazer averiguação sobre a sua fundação dentro da realidade. Quem projetou o espaço? Quem sonhou com esse projeto? O grande Silva Paulé, pensando em algo concreto, um espaço popular, pôde então elaborar com muito zelo e afeto.
Porém, a desigualdade corrói a sociedade e mesmo o passeio público não foge à realidade, buscando discriminar e os pobres não misturar com os ricos da cidade. Foi a praça ornamentada com diversas esculturas. Nas alamedas floridas, tendo gradis por molduras, a elite de Fortaleza ostentava sua riqueza e a moda de outras culturas. Ali árvores centenárias tornam mais belo o lugar. E o senador Pompeu teve intuito de plantar um baobá imponente, atração que nossa gente não cansa de admirar. Até hoje o baobá impávido chama a atenção. Ali no passeio público tem grande predileção. Cuide então de preservar para que possa ficar para a futura geração. Rodeado por gradis e arte para todo lado, o tempo em sua paisagem tem um lugar demarcado. Primeira praça da história, está viva na memória do presente e do passado. Vindo então a Fortaleza, anote aí no papel. Conheço o passeio público, pois afirma em meu cordel. Se nessa praça não vi, é mesmo que a França ir e não vê a Torre Eiffel. Fortaleza dos Batuques, Fernando Paixão. Nestes versos nós trazemos os fragmentos da história que do afrodescendente narram a rica trajetória. São tradições imortais, vivências dos ancestrais que ficaram na memória. E Fortaleza retrata essa viva experiência. Congos e maracatus, atrações que na essência são as marcas da cultura, da expressão que perdura, pois cultura é resistência. Um dos palcos dessa história foi a Igreja do Rosário. De uma rica tradição, ela foi grande cenário onde o sagrado e o profano uniram-se por trás do pano nas festas do novenário. A Irmandade do Rosário era a maior que existia, chamada dos homens pretos, era assim que se dizia, uma representação da cultura e tradição dos negros da freguesia. A coroação dos reis dava visibilidade e ao negro, livre ou cativo, festejo e felicidade. Vendo isso, os poderosos, astutos e ardilosos proíbem a solenidade. Com essa proibição, os congos ganharam a rua. Lá se montava o cenário e a tradição continua da cultura que resiste e perseguida persiste, encantada como a lua. João Ribeiro e João Gorgulho eram mestres afamados. Quando encenavam seus atos, eram bastante aclamados. Nas festas havia comida, muita alegria e bebida, gente para todos os lados. O cenário era um tablado, enfeitado com bandeiras, centralizado no espaço do local das brincadeiras, com soldados dançarinos, trajando seus figurinos, formando duas fileiras. Numa das extremidades ficava o trono real, e na outra um biombo, com um pano sob o qual ocultava-se o personagem, era a porta de passagem do elenco teatral. Os principais personagens, príncipe, rei, secretário, embaixador e rainha, davam beleza ao cenário. Junto com seus figurantes, exibia-se radiantes cumprindo o itinerário. Perseguidas pela igreja, essas tais celebrações foram substituídas por outras belas ações. Contra desprezo e tabus, congos e maracatus entoavam suas canções. O maracatu retrata a experiência profana na figura da rainha e da corte soberana que encarna sua nobreza, a importância e grandeza da sua gente africana. Essa forma de cultura, ela é afrodescendente. Ceará, em Pernambuco, é onde ela está presente, traz a memória ancestral, patrimônio cultural, riqueza da nossa gente. Foi no século XIX que os congos se iniciaram. Depois, com os maracatus, os seus caminhos cruzaram. No início do século XX, levaram muito requinte por onde se apresentavam.
Nas festas de fim de ano e no dia dos Reis Santos, congos e maracatus com batuques e acalantos garantiu a diversão, mas com o tempo a tradição pro carnaval traz seus cantos. As de Ouro é a primeira agremiação surgida, traz sua trajetória, vai ficando conhecida e se une a outras mais, que nos nossos carnavais faz desfile em avenida. Maracatu apresenta a sua complexidade, a rainha Henrico traje de múltipla tonalidade, com o rei na companhia, irradiando alegria, mostra sua majestade. O rei ostenta seu manto, veste jaleco e calção, traz um cetro de madeira dourado na sua mão. No cortejo vem cantores com bandeiras e tambores, garantindo a animação. Na frente o porta-estandarte dá o ritmo da passada. Índios, negras e baianas fazem parte da jornada, com a calunga e o balaieiro, pretos velhos no roteiro. Eita, festa admirada! É na Domingos Olímpio, um palco tradicional, por onde desfilam os blocos na época do carnaval. Toda essa grande riqueza é da nossa Fortaleza, patrimônio cultural. Portos e Velas, Estélio Torquato. Sentar na ponte metálica, sentindo a brisa do mar, divagando o pensamento, sem ver o tempo passar, é mergulhar na história, de Fortaleza a memória passeia neste lugar. Com a estrutura de metal, essa ponte restaurada teve a construção suspensa, não chegou a ser usada. Tem arquitetura artística, é uma atração turística pelo povo apreciada. Todo o tráfego marítimo de Fortaleza escoava pelo Porto das Jangadas e este se localizava em Iracema, na prainha. Cera, algodão e farinha era o que mais se exportava. Faltava profundidade para atracar os navios. Assim, em qualquer embarque, empunham-se desafios, iam de bote ou jangada, e cumprir essa jornada dava medo e calafrios. Da plataforma de embarque, resta apenas o esqueleto. De Ponte Velha chamada, saiba ouvinte do folheto, seus pilares sob o céu são quase como um troféu, da memória um amuleto. Nesse cenário a jangada tinha papel singular, pois esta é que levavam tudo que ia embarcar, pessoas, mercadorias, que aguardava às vezes dias para o mar poder se acalmar. Fins do século XIX, uma seca singular assolava a região, vindo tudo a desandar. Foi então que os fazendeiros, espertos e sorrateiros, pensaram em negociar. Não era algodão ou couro, mas mercadoria humana, gente escravizada que, de forma bem desumana, pro Sudeste era vendida. Muitos tiravam sua vida em uma atitude insana. Amontoados no porto, lá na praia de Iracema, esperavam para embarcar, envolvidos num dilema, pois deixar a sua terra, várzea, recanto de serra, era um enorme problema. Então os homens do mar fazer greve combinaram. Os patrões enfurecidos berraram, ameaçaram a greve dos jangadeiros, retendo os prisioneiros, seus planos embaraçaram. No porto do Ceará não se embarcam mais escravos, afirmou o dragão do mar com apoio de homens bravos. Ante os heróis jangadeiros, os traficantes negreiros temeram fortes agravos. Dragão do Mar foi um líder valoroso por demais. A greve surtiu efeito de proporções colossais, pois o fruto dessa ação apressou a abolição, registram nossos anais. Zé Luiz Napoleão, outro preto alforriado, com ofício de jangadeiro, também deve ser lembrado, junto aos demais, com dragão, não deixou embarcação partir com escravizado. Há heroísmo também noutra coletiva luta, lutando pelos direitos da classe honrada e disputa, o Manuel Jacaré, entre os jangadeiros é herói por sua conduta. Em defesa das demandas de sua classe, esse guerreiro decidiu ir de jangada para o Rio de Janeiro. A Getúlio entregaria a pauta do que pediam ao governo brasileiro.
Foi na década de 40 que eles se decidiram. Jacaré, Manuel Preto, Jerônimo e Tatá seguiram, sem receio e sem dilema. Lá da praia de Iracema, nossos 4 heróis partiram. Após 61 dias, na São Pedro eles chegaram e no Rio de Janeiro o documento entregaram a Getúlio presidente. A aventura surpreendente os jornais noticiaram. Orson Welles, diretor do cinema americano, quis fazer documentário com o Quarteto Soberano, mas quando estava a filmar, Jacaré sumiu no mar, deixando o terreno plano. Como mestre Jacaré, muitos jangadeiros já padeceram em seu ofício, porque risco nele há. Superando os dissabores, são esses trabalhadores, orgulho do Ceará. Fortaleza das Letras, Stélio Torquato. A capital cearense respira literatura. Romance, cordel, canção, crônica, poesia pura. Nessas letras viajamos e sempre nos encantamos, pois tudo que é bom perdura. Fortaleza dos cronistas, de Barroso e de Girão, dos Joãos, Brígido e Nogueira, que anotam com precisão detalhes, muitas histórias bem guardadas nas memórias do povo deste rincão. Escritor Jade Carvalho, no seu romance Aldeota, de intrigas e falcatruas, ele dá conta e anota obra mordaz e intensa, para muitos uma ofensa, lenha na fogueira bota. Minha jangada de vela, que ventos queres levar? As velas do Mucuripe vão sair para pescar. 2 momentos diferentes de poetas competentes e com talento exemplar. Grande Juvenal Galeno, nosso romântico primeiro, foi no conto e no teatro do Ceará pioneiro, e também na poesia vê-se toda a maestria desse escritor sobranceiro. Belchior não fica atrás e esbanja seu talento. Pessoal do Ceará marcou um grande momento, inovações, ousadias, criações de melodias com a força do encantamento. Retornando ao romantismo, é importante lembrar a célebre obra Iracema, que é de José de Alencar, romancista de primeira, que de forma verdadeira narrou história exemplar. Esse escritor pioneiro nomeia teatro e praça, o nosso TJA de grande beleza e graça, com seus mármores gradis, vitrais, murais e perfis, arte requinte com graça. A Academia Francesa e o Clube Literário implantaram o realismo, cumprindo o itinerário, mas uma tal padaria destaque conquistaria, transformando esse cenário. Lá na Praça do Ferreira, padeiros se reuniam. Nas mesas do Café Java, colóquios aconteciam com originalidade e com criatividade nossa arte inovariam. Foi com esse movimento que o Ceará começou a ter reconhecimento, já que o Brasil aclamou poema, conto e romance, mostrando a rica nuance que a padaria criou. O pão era o jornalzinho do movimento citado. Padeiro mó vinha a ser, quem por líder era aclamado. Gaveta era o tesoureiro, cada membro era um padeiro, fica o leitão informado. Antônio Salles foi líder do famoso movimento. Com aves de arribação, cumpriu seu nobre intento, escreveu também poemas, rimas de ricos fonemas, com estilo e sentimento. Cabe também destacar, no cenário realista, o grande Adolfo Caminha, que escreveu A Normalista, abordando temas densos em episódios intensos com a maestria de artista. Depois veio o modernismo se instalar no Ceará, surgir o Cipó de Fogo, também a Maracajá. Cabe destacar, enfim, Grupo Clã, o Grupo Sim e o Grupo Siri Ará. Saco, Nação Cariri, a Poesia Plural, a Revista do Escritor Brasileiro, a Espiral, iniciativas várias nas trincheiras literárias visando o grande ideal.
Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada. No repente também temos qualidade demonstrada. Em qualquer modalidade, há sempre oportunidade de rima bem caprichada. A famosa Beira-Mar, o nosso cartão postal, a Ednardo inspirou essa canção genial. Entre luzes que lhe escondem, só sorrisos me respondem, é poema temporal. E aqui termina esta ode, as letras de Fortaleza, que contém neste cordel, em que é mostrada a riqueza e a grande atividade, destino desta cidade literária, com certeza. Fortaleza Moleca, Clevison Viana. Nosso Ceará moleque tem sido palco da história. Tipos folclóricos, poetas que vivem em nossa memória, e a nossa verve humorística, de grande potência artística, já alcançou fama e glória. O velho padre Verdeixa era um tipo debochado, de alcunha canoa doida, não respeitava um barbado. Escrevia abecedários narrando fatos hilários para dar o seu recado. ABC, para quem não sabe, é um estilo de cordel. Verdeixa era muito crítico e também bom menestrel. Contra a política vigente, ele botava era quente, feroz igual Cascavel. Francisco de Paula Ney foi poeta renomado, representante legítimo do humor do nosso estado, com seu texto mordaz, mostrou que era capaz e ainda hoje é lembrado. O manezinho do bispo, tipo caricatural, era metido a filósofo, se achava genial. Foi muitos anos porteiro, competente fofoqueiro do Palácio Episcopal. Lembro de Ramos Cotoco, que já era multiartista, pintor e compositor, cantor, caricaturista, de obra extraordinária, uma figura lendária que faz parte dessa lista. José Quintino da Cunha, uma persona notória. Como Rábula, advogado, entrou para a nossa história, poeta culto, humorista, ainda hoje está na pista, o povo lhe deu a glória. Numa audiência o juiz chama Quintino a atenção, estou montado na lei, e Quintino brincalhão, sua excelência faz mal em montar no animal sem dominar a questão. Do bom humor cearense tem gente que se admira. Intelectuais políticos nos cafés treinavam a mira para escrever cartaz jocoso e publicar no famoso Cajueiro da Mentira. O Cajueiro da Mentira era uma árvore que havia lá na Praça do Ferreira e o povo se divertia, cartazes nela colando e fake news espalhando somente por picardia. E a mascote Bode Oiô, que só faltava falar, mas era igualzinho a gente, na forma de se portar, xodó nos tempos de outrora, está no museu agora, onde é muito popular. Ia da Praia do Peixe, nossa atual Iracema, para a Praça do Ferreira, onde tinha o seu esquema. No Java e noutros cafés, degustava canapés, curtia ali sem problema. Nem mesmo o sol escapou de levar vaia estridente. A prova que nosso povo tem um jeito diferente, tirar riso de tragédia, de tudo fazer comédia, é marca da nossa gente. Quem mandou o astro-rei passar dias escondido? Quando o sol ressurgiu tímido, foi tremendo o estampido. E tão grande foi a vaia que lhe deu essa canaia que o sol ficou deprimido. Por falar em gaiatice, que para nós é um alento, por aqui não faltam provas do nosso humor 100%. Chico Anísio sentou praça, era um maestro da graça, sempre esbanjando talento. Imortal, Didi Mocó, nosso Renato Aragão, tem Rociclé e Meirinha, viva o Brega está Falcão. Aqui só tem gente fera, pro humor dessa galera não tem cara feia não. Essa verve popular, aqui da Terra da Luz, é saborosa igualmente, a rapadura, o cuscuz. Sempre há um gracejo novo que sai da boca do povo, brilha, rutila, reluz.
A poesia e o cordel transcende tempo e espaço, aborda qualquer assunto sem rodeio e embaraço. O humor está presente no dia a dia da gente, em cada obra que faço. O povo do Ceará dá gaitadas com vontade, busca um sentido pra vida na sua simplicidade. Dívida, tristeza não paga e alegria sempre afaga nossa cearensidade. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus. E das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Do enturmado e virente coqueiro, nova luz do luar colhe a flor. A Iracema lembrando o guerreiro e sua alma de virgem, Senhor. Cantam lá nas areias ardentes os teus bravos eternas canções. Jangadeiros, caboclos valentes, nos escravos partidos milhões. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Ao calor do teu sol ofuscante, os meninos se tornam viris, a velhice se mostra pujante, as mulheres formosas gentis. Nesta terra de luz e divina, estiagem por vezes hostil, pela mãe de Jesus protegida. Fortaleza, essa flor do Brasil. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sentar, com amor e saudade e desejo, ao teu seio mais breve voltar. Porque o verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão, e o luar nas areias de prata não se apagam no seu coração.